sobre a prática de atividades físicas, tá? Não sei se dá para ver a capa aí, né? Ô, professor, tem esse livro lá nos PDFs que eu li e parecia só um artigo. É uma boa pergunta. Eu ouvi dizer que todos os livros estão lá. Mas veja, esses livros não sou eu que estou controlando, né? Não sou eu que fiz os PDFs, não sou eu que disponibilizei, não fui eu que criei a nuvem e coloquei eles. Então as pessoas me perguntam, às vezes eu fico meio perdido. O que eu vou Saquei. tentar fazer, como eu estava de mudança, eu não consegui fazer isso. O que eu vou tentar fazer é eu abrir uma nuvem e colocar todos os livros lá. Mas eu não tenho acesso a todos os livros também. Eu preciso que vocês reenviem no grupo. Então, se vocês puderem fazer isso, sabe? Entrarem no grupo lá e mandar tudo de novo que vocês tiverem, aí eu vou tentar organizar melhor isso daí. Fechou. Porque o senhor falou livro e o que eu li lá, que tinha lá é só um artigo. Não fui nem a procurar. É um livro. Se lá só tem um artigo, então não é o livro completo. Mas eu tenho o livro físico aqui. E aí, se não for o livro completo, eu posso emprestar para alguém fazer um PDF para gente, tá? Eu não vou prometer fazer o PDF, porque tá foda. O tempo tá curtíssimo. Mas alguém aí, sei lá, se alguém tiver tempo, pode pegar o livro comigo, fazer esse PDF, disponibilizar para vocês. E eu posso tentar fazer também, só não vou conseguir fazer essa semana que eu ainda estou de mudança. Ainda ficou coisa na outra casa, tá uma loucura ainda. Mas a gente precisava se organizar, assim, saber quais os livros que já estão lá, né? Seria interessante aí, se tiver algum faltando. Entretanto, vou iniciar uma apresentação aqui. Entretanto, esse é um livro. Ah, os slides, tá. Vou colocar os slides acho que a Cristiane tá pedindo os slides. Sim. Assim que acabar a aula aqui, eu já coloco no grupo, tá bom? Vou colocar já, para não esquecer, né? Então, veja, esse grupo talvez sempre é uma aposta, né? Então, assim, sempre o que eu falo, vocês têm que ouvir com muito cuidado. Afinal de contas, é a vaga de vocês que está em jogo, né? É a vida de vocês que está em jogo. Para muitas pessoas, esse emprego aí vai ser a salvação da lavoura, né? Eu lembro que quando eu entrei na prefeitura, mudou minha vida, assim, muito. Foi muito bom a segurança que dá, né? Pelos piores problemas que tem, a gente sabe que tem, que são horríveis, ainda é muito melhor trabalhar na prefeitura do que em muitos outros locais. Então, assim, todo conselho que eu dou, vocês têm que filtrar, ver se interessa para vocês ou não. Eu estou tentando passar a minha experiência, como eu fiz, as minhas estratégias, tentando colaborar com vocês da melhor forma possível. O meu sonho é que todo mundo seja aprovado, que 52 não, 52 não, né? Porque tem uma galera que não vem para as aulas, mas que os 50 primeiro do grupo aí sejam os aprovados lá do concurso. Acho que seria muito legal isso. Mas, né, conselho, vocês têm que dar aquela filtrada, ver o que interessa para vocês. E se eu puder dar um conselho, eu diria que esse livro aqui é um dos menos importantes. Eu acho que toda a lógica dele, se cair, cai numa pergunta muito fácil de acertar, tá? Então vejam que eu dediquei quase a manhã toda para o livro do Marcelino, que eu acho muito mais importante e mais difícil do que esse livro aqui. Significa que o livro é ruim? Não, tá? Não tô falando que o livro é ruim. Eu tô falando que eu não gostar do livro é muito diferente do livro ser ruim, né? Uma coisa é o meu gosto pessoal, outra coisa é a qualidade do estudo, né? Só que é um livro escrito na lógica das biológicas, das ciências biológicas. Então ele escapa de toda a reflexão pedagógica que a gente vem fazendo até então. Para quem estuda teorias curriculares, ele é um livro que está na perspectiva para a saúde. É um currículo saudável, é um currículo, né, neo-higienista, enfim, diversas nomenclaturas. E também, justamente por ter essa, enquanto metodologia e pano de fundo,
ele se alimentar do método, né, do modus operandi das ciências biológicas, muito embasado na metodologia, na estatística, né? Eu acho que a construção conceitual dele é extremamente frágil. É assim, até beira a ingenuidade. Quando essa metodologia das ciências biológicas, estatística, ela é utilizada para observar fenômenos humanos, eu acho que é assim, usar a ferramenta errada, sabe? Imagina você quer pintar um quadro, você precisa colocar detalhes, mas você só tem uma brocha de pintura de parede, sabe? Meu, é foda, vai ficar ruim. E é mais ou menos isso a crítica que eu faço ao livro. Ele tem algumas contribuições para a área, não é um livro inútil, um livro impertinente, um livro. Não, ele traz algumas contribuições, mas é uma construção teórica muito confusa e os seus achados estatísticos, para mim, são irrelevantes. Né? Então, enfim, vamos ao. Então, quando eu li ele, eu tentei pensar igual. Todos os outros livros eu tento esmiuçar, destrinchar, trazer os conceitos, né? Esse é o meu exercício com vocês aqui. Esse livro eu li diferente. Eu li ele assim, ó. Se eu fosse um elaborador de questões, o que eu ia tirar desse livro aqui que presta? É só isso, tá? Então, é esse o exercício que eu fiz, né? Quem são os autores? A Carla Ulazowicz e o José Fernando Bittencourt Lomônaco. Eles são lá do Instituto de Psicologia da USP. USP ou Unicamp? Agora eu me confundi. USP ou Unicamp. Então, assim, eles estão dentro de uma perspectiva, né, que difere de todas as outras que nós tratamos até então, tá? E muito influenciados para a ideia de que a função da educação física é o quê? É combater o sedentarismo e as doenças hipocinéticas. É esse o grande foco. A função da educação física é essa. Inclusive, ela vai trazendo, né, assim, no recorte dela, nesse modo de revisão de literatura típico das ciências biológicas, que para mim não funciona para tratar de pedagogia, ela vai trazendo recortes, excertos mesmo, que vão de alho a bugalho, sabe? Pega desde legislação até autores, até pequenas passagens de autores que não falam aquilo, mas que tem uma passagem ali dúbia que permite essa composição, para reforçar essa ideia de que a função da educação física é cuidar da saúde. Isso não está em debate no livro, entende? O livro não coloca isso em questão, ele traz argumentos que reforçam uma posição quase senso comum, muito presente na área, de que a função da educação física é essa. Esse cara é o orientador dela, né? Então, ele tá como coautor do livro, acho que só por ter sido orientador e tal. Bom, o livro se apresenta, né? Então, ele é uma pesquisa como resultado de dissertação de mestrado, e aí tem uma curiosidade. Quem faz a apresentação do livro? Alguém sabe aí quem faz a apresentação do livro? O prefácio? Alguém leu o prefácio? Ninguém. Deixa eu ver quem está presente aqui. Ó, já voltamos para 41. Quem tinha desconectado voltou. Cadê a Elisa? A Elisa não está aqui hoje, né? Acho que a Elisa comprou o livro. Cadê o El? É o Helder. Você está aí, Helder? Você não leu o livro, não? Tô aqui. Ô Rubens, eu achei lá no Drive só o artigo também. Ah, entendi. Não li, Alguém não. chutou no chat aí, professor. Como é que é? No chat aí, falaram que é o Neira. Marcelo Barros, muito bem. Marcelo. É o Neira mesmo. O Neira vai e faz o prefácio dessa obra. E aí eu vou ser obrigado a tirar uma foto e tirar sarro dele, assim, porque o cara tira para todo lado, né, mano? E tece vários elogios, assim, ele encontra os elogios para falar da obra. Que não tem nada a ver com o que ele prega de educação física, né? É pelo exercício acadêmico, pelo respeito ao trabalho da autora, tudo bem, né? Não estou fazendo uma crítica aqui. Mas eu achei engraçado, né? Porque se você pegar, não sei qual edição, mas tem algumas edições
do livro do Galahu, que é a perspectiva desenvolvimentista da educação física, que o prefácio também é do Neira. Porra, mano, o cara não recusa um livro, sabe? Então, quando vocês escreverem o livro, vocês já sabem que vocês podem pedir para prefaciar. Né? Vocês mandam lá para o Neira, ele vai fazer o prefácio, pode ficar tranquilo. Você pode escrever qualquer coisa que ele vai prefaciar. Aí, né, o capítulo 1 é considerações sobre educação física escolar, a importância e a contribuição para a saúde, que então, são esses textos que estão buscando defender, né, que a educação física, ela deve trabalhar a questão da saúde. E eu não descredito completamente essa ideia, veja bem, não tenho, eu acho até que tem uma contribuição no sentido de operar criticamente a questão da saúde, eu acho que isso é uma contribuição. Então, assim, não podemos demonizar o trato com a saúde, né? Eu não acho que o problema seja esse. A minha implicação com o texto é menos da ordem de eu estar em outra perspectiva curricular e mais da ordem do modo de construção do quadro teórico da revisão de literatura, que é muito ciências biológicas, e a própria metodologia aplicada, que para mim não traz contribuição. Então, é uma crítica mais nesse sentido, e menos na proposta que os autores, né, autor e autor, se colocaram para apregoar. Tá? O 2 é uma revisão da literatura acerca da motivação e a prática da atividade física. Então, também é um modus operandi bem pouco trabalhado em termos de profundidade conceitual, traz-se muito aos autores, sem colocar um diálogo entre eles. Então, veja, você vai ficar decorando tudo isso para a prova? Não tem, veja, se o livro não tem um diálogo e ele traz um monte de informação dispersa, o que você faz? Você decora esse livro inteiro para passar? Não dá, né? A gente consegue decorar alguns conceitos. Então, assim, para mim, compensa mais entender a ideia geral do livro e se cair uma questão assim específica, porque às vezes você corre esse risco de uma questão mal elaborada. Segundo ela cita aqui, por exemplo, um autor para falar ela cita o Zubel, por exemplo, né, que é o cara da aprendizagem inventiva, significativa. Se perguntar assim, no livro de Karl Lewowicz, diz que o Zubel defende isso. Cara, fodeu, é chute. Ou você decora o livro inteiro, ou você chuta, não tem como, né? É uma questão muito mal feita, questão típica de quem não leu a obra, para tentar tirar o sentido, né? E vocês correm esse risco, tá? Infelizmente isso acontece. Provas bem feitas, isso não acontece. Provas ruins, isso acontece. Mas assim, vamos decorar o livro inteiro? Não dá, não tem espaço hábil, vai preencher a mente com informação inútil que não vai lembrar na hora, tá? Então, assim, tirando o sentido geral do livro, toda a revisão de literatura do capítulo 2, quando ela traz a discussão da motivação, ela está pautada sempre em alguns autores bases, assim, que eu vou tentar trazer para o caderninho da Decoreba para dar uma orientação, tá bom? E aí isso é articulado na última sessão com a questão da atividade física. Aí vai para a metodologia completamente estatística, não dá para mergulhar nisso. Eu resgatei algumas informações, fui lá, mandei até dúvidas para o Eduardo Borges, que é o professor da FEFISO de biomecânica, que domina a estatística, né? Eu já não lembrava de muita coisa, não é o que eu estudo, mas eu falei assim, isso não vai cair em concurso. Não vai. A chance, assim, eu posso estar muito equivocado e me cobrem disso depois se eu estiver errado. Mas eu já fiz uns 4 concursos que caiu esse livro. Esse livro cai muito em concurso. Inclusive, até quando não é da VUNESP, ele tem caído, né? Da impressão que é a mesma pessoa que elabora tudo. E nunca a questão foi na questão metodológica, na questão estatística. Nunca a questão foi nesse sentido. Então, faz sentido ficar discutindo estatística agora? Para mim, não. Como eu falei, né? Quem vai ser aprovado são vocês e tal. Não, vou fazer até um curso de estatística online para entender tudinho que esse livro falou. Vai lá, vai fundo, tá com tempo, tá com vontade. Eu não apostaria nisso. São muitos livros para ler, são muitas leis para decorar, as leis sim tem que decorar. Então, eu deixaria isso de lado. As análises dos resultados, eu tentei tirar alguma coisinha ou outra que dava também, que chama a atenção. O resto é tudo muito senso comum. Ela chegou em muitos resultados de senso comum, por quê? Porque a metodologia não favorece, né?
Imagina, que perguntar para as crianças certas coisas, sabe? Negócio bem, enfim. É como se não fosse óbvio que as crianças vão responder, sabe? E por último, os resultados eu tento fazer esse mesmo exercício de destaque. Então, onde vai ter mais alguma coisinha para a gente aprender é no 1 e no 2, que vai ter alguma coisinha. E depois, o 3, o 4 e o 5 é bem enxuto, né? São resultados bem pobres, né? Uma coisa bem frágil mesmo. Bom, capítulo 1, então. A educação física escolar e o ensino de informações sobre a saúde. Quais são as críticas do autor e do autor? Para eles, e essa crítica é pertinente, tá? Então, quando tem alguma coisa legal no livro, eu vou destacar. Para eles, há uma descontextualização das práticas escolares sem a participação dos alunos na elaboração dos conhecimentos. Há uma prioridade das práticas motoras esportivizadas sem significados para os alunos. Aqui é sem. Bom, isso aí a gente sabe, né? Mas tudo bem, isso aí tá certo, concordo com ela, realmente, ela tem razão. Mas, poxa, isso aí já é falado lá dos anos 80, né? Então, assim, ela tá fazendo a revisão dela, isso é importante. Eu ocultei ali, a única coisa que eu não queria ter ocultado, mas estava me atrapalhando. Mas é a única coisa que me mantém informado de que vocês ainda estão aí, tá? Então, se cair a ligação, eu não vou saber. Aí alguém me liga no WhatsApp, por favor, tá bom? Porque eu ocultei lá aquela barrinha lá. Me liga no WhatsApp se cair a ligação, porque eu vou continuar falando feito um idiota aqui. Então, assim, nós sabemos que a educação física é tradicional, que é muito rola-bola, que acontece pra caramba, é prática descontextualizada, né? Então, tá aqui, ela tá ok na premissa dela. O que ela elabora como consequência dessa descontextualização? Para mim, o desinteresse para as aulas é mais complexo do que isso, mas é uma hipótese razoável. Para ela, há um desinteresse para os alunos, principalmente nos anos finais de Fundo 1 e médio, com adesão limitada aos habilidosos. Ou seja, resumindo, só gosta de educação física quem é bom de bola. Quem está no time da escola, né? Quem tira os times, é o dono da... Enfim, quem joga bem. O resto, todo mundo tá cagando para educação física, né? Principalmente meninas, né? E quanto mais próximo do ensino médio, mais isso acontece. Bom, nós também sabemos disso, né? E eu não acho que o diagnóstico dela esteja equivocado, mas também não acho que ele seja preciso. Tá muito simplificada essa ideia, mas é uma ideia que a gente concorda, né? Ou alguém aqui discorda? Eu acho que são raros locais em que o aluno não vai perder interesse na educação física, conforme vai subindo, né, a idade. Aí o diagnóstico dela é o seguinte, para ela, tá? Não estou discutindo outros autores, estou me segurando aqui para não falar mais, para não trazer outros autores, para não ficar fazendo uma bagunça na nossa cabeça. Para ela, a causa da desmotivação, do desinteresse nas aulas, é porque eles não participam da criação de conhecimentos. E eles não sabem o porquê eles fazem aquilo. Eles estão jogando bola sem entender o porquê. Aí quem gosta de jogar bola faz a aula, quem não gosta, né, perde interesse. Daí, o que ela faz nesse primeiro capítulo é apresentar vários estudos que apresentam dados assustadores. Essa parte foi interessante de ler, né? Ela faz uma revisão bem completa, que é típico do modus operandi dessa ciência que eu falei para vocês, né? Você vai ler agora, você vai trazer todos os artigos que falaram sobre isso. E não é ruim, é interessante. O problema é ficar só nisso, né? Mas, enfim. Que criticam os seus aspectos excludentes, né? Quais são os estudos são esses? Eu vou ficar repetindo aqui milhões de estudos para vocês, eu acho que não agrega. Quem quiser saber melhor, vai no livro. Mas ela traz lá mais de 20 estudos que mostram o quanto os alunos não gostam da educação física, principalmente conforme os anos vão avançando, né? O que combate até mesmo aquele senso comum de que os alunos adoram a educação física. Adoram porque não vai fazer nada, né? Porque vai poder mexer no celular, porque vai sair da sala, porque vai poder paquerar, não porque a aula é boa, né? E claro, isso vai piorando conforme eles vão ficando mais velhos, né? Os interesses vão aumentando. Enquanto é criança, ainda curte, né? As professoras também passam. A pessoa reclama muito da pedagoga, mas as pedagogas não têm essa formação esportivista que nós temos, né? Então,
Tem muito pedagogo aí, pedagoga, que faz trabalho melhor, que passa mais brincadeiras, que trabalha mais a ludicidade e outras coisas do que os esportes. Bom, em seguida, já falei sobre isso. E aí o que ela defende, para superar esse problema, o que ela acha que tem que superar esse problema, ela defende a aprendizagem significativa. Caderninho da Decoreba, escreve os autores, né, o Lazowicz e, esqueci o nome do outro, Lomônaco, defendem como uma forma de superar o desinteresse nas aulas a aprendizagem significativa. Da onde eles retiram a aprendizagem significativa? De vários autores também, porque daí eles vão apresentar um monte de estudos que defendem uma aprendizagem mais conectada com as necessidades dos alunos. Qual é o destaque? O Alzubel. O Alzubel é o criador desse conceito de aprendizagem significativa. Ele é um grande destaque, então, do livro, tá? Se for para decorar mais algum nome além dos autores, eu decoraria Alzubel. Ainda que eu acho que não vai cair isso. Aí ela também traz uma discussão legal, né? Então ela se apoia nos PCNs, o que é mais um motivo para esse livro não cair mais em concurso. Então, PCN já era, nós estamos na BNCC, né? Mas junto com o PCN e Sanches Neto, eles entendem a disciplina, a educação física, como aquela que faz intervenções pedagógicas que garante acesso aos conhecimentos práticos e conceituais, utilizando-se da dança, do jogo, do esporte e da ginástica, com finalidades de lazer, expressão de sentimentos, promoção e manutenção de saúde. Por quê? Por que eu grifei? Porque ainda que ela defenda tudo isso para a educação física, o foco dela no livro inteiro, eu tô falando ela, porque o livro é dela, né? O orientador aí, ela colocou por respeito. O foco é a promoção e manutenção da saúde. Tá grifado no livro? Não, eu, Rubens, grifei. Por quê? Porque é isso que eu acho que vocês têm que manter em mente. Quando cair essa questão, vocês têm que ter em mente que é um livro que defende a perspectiva da saúde. O que é a perspectiva da saúde? Bom, aí, né, não tem nenhum livro que fala sobre isso no concurso, que explique as correntes curriculares. Quem estava presente no primeiro dia de aula, é uma aula que não tem gravada, nós ensinamos lá os currículos de educação física de Nery Nunes, acreditando que cairia no concurso. Não vai cair. Mas, como eu disse, tem certas coisas que não caem, mas ajudam a gente a entender os outros que caem. Então, eu recomendo, né, quem puder, tiver tempo, vai lá, pega o livro Nery Nunes, está no Drive, nós disponibilizamos esse livro, dá uma lida nele. Vai ajudar a entender. Vai ajudar a situar, sabe? Porque são várias propostas para a educação física. Da onde vêm elas? Que momento histórico elas surgem? O que elas defendem? Por que elas defendem o que elas defendem? São questões importantes, que são articuladas, né, em toda a literatura aqui do concurso, ela é muito diversa, ela é muito contraditória, esparsa. Algumas coisas conversam, outras não. Então eu grifei promoção e manutenção da saúde para que, no momento de estudar e de realizar as questões, vocês se lembrem qual é o grande foco desse livro, ainda que ela apresente outras possibilidades. Cite outras possibilidades para a educação física escolar. Então, lá no PCN, né, o conteúdo da disciplina está organizado em 3 grandes blocos: em esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas, que são as danças, e, por fim, conhecimento sobre o corpo. Então, ó, vou até deixar isso aqui em negrito. É daqui que ela se alimenta para defender o que ela defende na educação física. Opa, fiz merda. Ela está focada nisso daqui. Esse é o grande objetivo dela. Né? Vocês lembram que os PCNs tinham temas transversais, né? Cidadania, saúde. Saúde também era um tema transversal. Cidadania também. Então, qual é a definição de saúde que a autora trabalha aqui? A definição da Organização Mundial de Saúde. Estado completo de bem-estar físico, mental e social. O D aqui está errado. Estado completo, o D era para estar aqui. Vamos arrumar isso aí também. Estado completo de bem-estar físico, mental e social. Esse é o grande objetivo, então, da saúde, do conceito de saúde que eles trabalham no livro. Talvez isso aqui seja importante decorar, viu? Talvez. Estou muito na dúvida aqui, ó. Definição de saúde da organização, talvez.
Sei. Coloquei em vermelho aqui, meio na dúvida, tá? Vai que cai lá a definição de saúde e Organização Mundial de Saúde, já sabe. Uma coisa que a gente aprende com muita frequência também. O tempo todo está se falando. Quem teve disciplina de qualidade de vida, né? Aprendeu isso. Bom, qual é o objetivo, então, desse ensino relacionado à saúde? Quando você ensina saúde na educação física escolar, você quer o quê? Diminuir o índice de mortalidade, difundir os benefícios da atividade física para a qualidade de vida e utilizar a escola como local privilegiado de compartilhamento de conhecimentos. Então, mais ou menos, a ideia é a seguinte. Uma vez que a escola oferece pouca estrutura para o aluno cuidar da saúde dele lá, a escola pode funcionar como local de conscientização e multiplicação de conhecimentos acerca do cuidado sobre o corpo. Então, não são nas aulas de educação física que os alunos vão melhorar a condição biológica deles, combater as doenças hipocinéticas, melhorar os índices de igualdade global do corpo. Mas na educação física eles vão aprender a importância disso, como praticar atividade física, como cuidar do corpo. Eles vão aprender o como e não o porquê. Não, o porquê e o como, e não fazer. Tá? Professor, dá uma olhadinha no chat, a Bruna tá falando com você. Lembrando que eu não consigo ver o chat. Aí tem que abrir o microfone. Ah, tá com o microfone bloqueado, ok. Parece ser uma orientação desde a escola para uma prevenção de uma sociedade sedentária provocando doenças na sociedade. É exatamente isso, tá, Bruna? É isso aí. Você pegou a ideia, o livro é isso. Mas o livro é um pouquinho mais do que isso. É essa a ideia da educação física saudável. É essa a ideia. Rubens. Qual é? Pode falar. E até na questão, né, dos caderninhos do Estado, eu percebo que todos eles, desde o 6º ano até o do 3º ano do médio, sempre, embora tenha, sei lá, tem rugby, tem, sei lá, vôlei, né? Sempre tem um tema, doenças hipocinéticas, ou corpo, saúde, beleza, corpo e qualidade de vida, todos, do 6º ao 3º. Sim, porque é uma influência muito forte na sociedade contemporânea, essa ideia de cuidar do corpo, né? Tá muito em voga esse discurso da saúde. Então, ele influencia quem elabora as políticas curriculares. Por mais que a ideia de cultura corporal, de acesso à cultura através, né, das danças, jogos, lutas, brincadeiras, ginásticas, seja a função da educação física, essa ideia de cuidados com o corpo, ela encontra espaço também. Né? Normalmente, ela é bem difundida. E é essa a ideia. Mas qual é a contribuição do livro? O que o livro avança? Porque, veja, falar isso não é novidade nenhuma. Narras já falava isso nos anos 90. O Guedes e Guedes, né? D'Artagnan Pinto Guedes e até hoje eu não sei se é filha dele, tem uma outra Guedes lá, os famosos Guedes e Guedes. Precisa pesquisar a qualquer hora. Parece que é uma mulher e eu acho que é filha ou é esposa dele, não sei. O Guedes e Guedes também já defendia a ideia dessa educação física, da função da educação física ser esse cuidado com o corpo, tá? Então não é nenhuma novidade. A novidade do trabalho dela, a contribuição da dissertação dela é a seguinte: para ela, os alunos não se preocupam com o cuidado do corpo porque eles não entendem o que eles estão fazendo na aula de educação física. Se for explicado para eles, nas aulas de educação física, como o corpo funciona e o que o exercício faz no corpo, eles vão ter uma maior consciência da necessidade da prática da atividade física. Essa é a contribuição dela. Então, ela faz um desenho de pesquisa onde ela dá aula, né, vou explicar a metodologia. Ela dá aula por um tempo, sempre com aulas práticas e teóricas, apostiladas, tentando fazer com que eles façam atividade física, mas entendendo o que aquela atividade física está realizando no corpo delas e o porquê aquilo é importante. O que isso, assim, é um esforço elogiável, tá? Para não ficar metendo pau só no livro, que muitas vezes as nossas aulas são descontextualizadas mesmo, tá? Inclusive é o mal que eu sofro até na graduação. Você está falando ali um discurso frio, que não se articula com um contexto, né? Então, por exemplo, imagine você ter uma aula de musculação onde você não vai em nenhum momento para a sala de musculação, não pratica. Então, é só alguns exemplos, né? Ou uma aula de didática que em nenhum momento você vai dar aula mesmo, né? Então, são contradições desse ensino cartesiano típico da herança moderna da escola. Né? É um pouco difícil mesmo. Então, é louvável esse esforço dela,
para superar essa prática sem reflexão que é muito comum nas aulas, tá? Então, apesar de muito simples, apesar de ser uma crítica já velha, batida, ela não é, irrelevante, não é relevante, tá? E aí tem várias pesquisas que ela traz, várias, assim, muitas pesquisas. Acho que o maior mérito desse trabalho é fazer uma pesquisa, fazer uma revisão de literatura tão ampla quanto ela fez. Alguns dados me chamaram a atenção aqui, de tudo aquilo que ela traz. 62,5% dos adolescentes são inativos, rapazes são mais ativos que as moças, há uma enorme influência familiar e socioeconômica nos níveis de prática. Isso é legal porque a gente acha, né? Não, criança pobre, nossa, sobe em árvore, né? Joga bola na rua, solta pipa. São muito mais coordenados. É isso que a gente ouve, né? Pois as pesquisas vêm dizer que quanto mais pobre, menos ativo essas crianças são. Menos possibilidade de prática segura, no ambiente, né, salubre, né? Elas têm. Desconstruindo esse currículo. Desculpa, não vi. O outro livro, Palma, acho que fala bem disso. Acho que é Palma. Isso, exatamente, um artigo, né? Muito bem. Isso. Obrigado, Aline, tem razão. Então, a atividade física como um dos principais fatores da obesidade em idade escolar. Mas essa coisa meio óbvia, né? Eu destaquei assim, mas é muito senso comum. A prática observada não atinge os índices mínimos para trazer benefícios para a saúde. Então, assim, ela observou também que a quantidade de tempo que os alunos fazem de aula não é minimamente influenciável na própria saúde deles. Daí essa ideia de usar a escola como um local de conscientização e não como local da prática, né? Isso aí, Guedes lá atrás, eles contavam o tempo que o aluno se mexia. Tem um artigo deles que eles ficam observando quanto tempo o aluno fica na fila e quanto tempo ele corre. E aí ele mostra, né, fisiologicamente, o quanto aquele tempo de corrida do aluno não serve para porra nenhuma, não promove nenhuma alteração fisiológica. E assim, então, assim, dentro da perspectiva desses pesquisadores, eles estão coerentes, tá? O que está sendo questionado aqui é a função da educação física, né? Na sequência, eles apresentam vários estudos que defendem a educação física escolar como um local privilegiado para oferecer condições para que o aluno, além de conhecer e apreciar, vivencie e contextualize as atividades físicas oferecidas e seus benefícios, para que ele possa reivindicar transformações no seu meio social, como a construção de parques nos arredores de sua moradia, exige maior segurança nos locais de prática, desenvolvendo uma autonomia que se fortalece na idade adulta. Aqui ela vai de 0 a 100 em 3 segundos. Como assim? Achar que, ao desenvolver um pouquinho mais de consciência sobre o modo de funcionamento do corpo e a importância da atividade física, já promove uma criticidade no aluno na idade adulta, é uma hipótese bem questionável, né? Precisa muito mais do que isso para formar alguém de forma crítica, né? Altamente questionável. Mas a ideia da autora é essa, tá? Entendam a ideia da autora. Eu não consigo falar essas coisas sem colocar a minha crítica, mas entendam o que o autor está falando, não o que eu penso. Para atingir tal objetivo, os autores apresentam estudos que defendem maior diversificação para a promoção dos interesses dos alunos, planejamento participativo e concepção aberta de currículo, passando inclusive para a proposta do Se Movimentar. Ótimo, aqui eu concordo, algumas coisas convergem. Eles olharam para o óbvio, né? Poxa, se só tem futebol, mano, basquete, vôlei, todo mundo, e quem não gosta disso? Quem gosta de dançar? Quem gosta de lutar? Quem gosta de fazer outras coisas? Então, não tem nada para essas pessoas. Então, diversificar, assim, a ideia de justiça curricular lá do currículo cultural, né? Inclusive, eles citam a proposta do Se Movimentar, né? Vocês aprenderam com o Pedro semana passada, né? Se movimentar é uma reflexão sobre o sujeito que se movimenta, que é diferente de pensar o movimentar-se, que é quando você se movimenta a partir de uma ordem diretiva, né? Professor que chega, vamos aí, vai lá, dá 20 voltas em volta da quadra aí. Você está movimentando-se. Se movimentar por que eu estou fazendo isso? Aonde eu quero chegar com isso? É claro que os autores da proposta curricular do Estado de São Paulo estão muito mais ancorados numa perspectiva mais crítica da cultura corporal.
Então, eles estavam mais preocupados com outras questões culturais e não só com a questão corporal. Ela meio que fez uma apropriação dela aqui do que é o ser movimentar, pensando o biológico, pensando o corpo. Tudo bem, não está equivocada, tá? Talvez reducionista. Em suma, né, para resumir assim, o que a análise de relatos da pesquisa, de reflexões de pensadores da educação física, e principalmente das propostas curriculares, revela uma preocupação comum com o tema saúde, tanto em seu sentido mais amplo, quanto em seus aspectos mais específicos, revelados pelas recomendações de se ensinar aos alunos informações sobre a relação de atividade física e saúde, de modo que esses reconheçam a importância e os efeitos benéficos da prática de atividades físicas para a manutenção da saúde. Ou seja, ela vai se apoiar em autores e na legislação para dizer a educação física cuida da saúde, sim. E aí, gente, eu sou obrigado a concordar com ela, né? Tá na legislação, tá na proposta curricular do Estado, né? De muitos municípios. Tem autores falando sobre isso. Ainda que o meu ethos docente, político, não concorde com isso, tá lá. Então ela não está errada. Eu posso contrapor com outras perspectivas. Eu não posso falar que ela está mentindo. Não posso falar que ela está mentindo. Ela está coerente dentro da proposta que ela se anunciou. E o legal é que eu achei interessante nesse livro, deu uma salvada no livro para mim também, é que ela sugere que uma parcela dos conteúdos seja referente ao tema saúde. E que não o currículo inteiro da educação física escolar trate de saúde. É mais ou menos isso que a Mari acabou de falar. Pô, tá falando lá do rugby, tá falando da capoeira, mas dá uma pinceladinha na saúde também. Joga aí uma discussãozinha sobre flexibilidade. Ainda que isso não seja uma proposta específica de nenhum currículo, exceto da perspectiva saudável, eu não vejo isso como algo tão ruim também. Eu acho que dá para, inclusive dá para você articular até com questões, né, a questão da ancoragem do currículo cultural é possível também, né? Quando você traz que crianças, quanto mais pobre as crianças, menos ela tem a oportunidade de se movimentar e menos oportunidades ela tem de cuidar do próprio corpo, eu acho que é uma ancoragem social dos conteúdos, né? Enfim, eu não acho isso incoerente, tá? Eu acho isso até interessante, eu diria. Quando ela diz que é uma sugestão, que é uma parcela, que seja uma preocupação também, e não defende que isso seja o único aspecto em função da educação física, eu tenho a tendência a concordar com ela. Aí no capítulo 2, como eu falei para vocês, né, é onde ela vai traçar, então, a questão da motivação. E aí ela traz vários autores que definem motivação. Esse é o problema desse texto, assim, é uma crítica pesada que eu faço. Você traz um monte de autor sem dialogar um com o outro e não gera consenso nenhum. E aí, enquanto leitor, você não entende qual é a definição que ela está se ancorando, e enquanto concursista, você não sabe o que você estuda para cair na prova. É ruim, isso é péssimo. Mas, assim, eu tentei extrair alguma ideia geral para a gente se ancorar, se apoiar rumo a essa prova, né? Então, lá, a motivação ela pode ser entendida como algo que põe a pessoa em ação ou que a faz mudar o curso, ora como um fator psicológico, ora como um conjunto de fatores, ora como um processo. Então, o que é motivação para ela? É aquilo que te faz fazer algo. Ou aquilo que faz você mudar o que você estava fazendo para fazer uma outra coisa. Né? Isso pode ser um processo, né? Você está sempre em processo de motivação, desmotivação, ou pode ser algo que acontece ali que promove um pensamento em você, um fator psicológico, né? Um evento esporádico que te motiva a fazer algo. Ela fala da motivação consciente ou inconsciente, e ela parte que dá, né, para quem né, eu sei que o Helder aí gosta de ler Deleuze, né, tem mais alguns aqui, Monique, deve ter mais alguns aqui que participaram das aulas de didática também. Aqui ela está no campo da motivação, do desejo enquanto falta, né? Ou seja, o que me motiva é a busca por aquilo que eu não tenho. Então, é uma meta, é um incentivo, é um valor, é um propósito. Ah, eu quero me casar, então o que me motiva é procurar alguém que esteja dentro das características casáveis. Eu quero passar no concurso. Então, para que eu vou acordar cedo no sábado,
frio, e ficar escutando por 4 horas alguém falar no computador. Por que eu faria isso com a minha vida? Eu faço porque eu quero passar no concurso. Né? Então, me falta algo. O que me falta? Me falta um cargo público que me dê um salário. Então, eu vou fazer isso. Tá? É essa concepção de motivação que ela traz. Buscar aquilo que me falta. Essas faltas que eu tenho, elas podem ser conscientes ou inconscientes, tá? Então você pode buscar conscientemente estudar para passar no concurso, como você pode gostar de alguém porque você quer certas coisas completamente de forma inconsciente. Você fala, nossa, que pessoa maldita, né? Mas eu gosto dela mesmo assim. Fazer o quê, né? Você não entende o porquê, né? Porque a gente não sabe tudo aquilo que a gente pensa, né? Sente. Então, é isso que ela chama de inconsciente. Ainda que esse texto não trabalhe nada, né? Ele vai só jogando, assim, autor. Então, eu não sei até que ponto ela considerou o que é inconsciente, o que é inconsciente. Para mim, acho que não considerou nada. Se a necessidade são exigências corporais específicas, o motivo é a expressão psicológica da necessidade. Então, assim, a motivação é o estado de pensamento que eu fico quando eu tento cumprir com aquilo que o meu corpo pede. Então, estou com fome, é o meu corpo pedindo comida, eu me sinto motivado a cozinhar ou a buscar comida. Entenderam? Se eu tô com a barriga cheia, eu sou assim, eu não tenho nem vontade de cozinhar se eu tô com a barriga cheia. Exceto se você tem outra motivação, que é trazer alegria para outras pessoas, né? Satisfazer as necessidades dos seus filhos. Aí você tem outra motivação. Agora, se é só você está sem fome, qual a motivação que você tem para cozinhar, né? Então é mais um pouco isso. Quais são os fatores que explicam o comportamento como motivado? Então, como que ela sabe dizer que alguém está motivado ou não? Pela persistência, pelo esforço, pela clareza da meta e incentivo. Então, eu posso dizer que, nesse exato momento, nós temos aqui 40 pessoas motivadas. Por que eu posso considerar que vocês estão motivados? Porque vocês estão persistentemente aqui desde as 8 horas da manhã, fazendo um esforço físico e intelectual de ficar ouvindo e pensando, com uma clara meta e incentivo. Qual é a meta? Passar no concurso. Tá? Então é assim que ela observa se alguém está motivado ou não. Em suma, um comportamento motivado caracteriza-se por ser dirigido a um objetivo ou meta e ser influenciado pela situação presente e pelas experiências passadas. Então, por que eu tenho certos objetivos ou metas? Então, você vai explicar cada caso pela condição da pessoa naquele momento ou pelo histórico de vida dela, né? A gente pensa, sente e age de acordo com coisas que nós vivemos também. Mas o estudo do campo é marcado por muitas abordagens. Esse livro aqui, ele cita 3 correntes de estudo da motivação. E aí ele cita 3, mas ele vai se apoiar nas 2 últimas, tá? Então ele cita o comportamentalismo, o humanismo e o cognitivismo. E qual ele usa mais? A humanista e a cognitivista. Eu também não é a minha especialidade, tá? Ela também não cita no livro. Mas eu vou usar aqui outros autores que eu li para tentar clarear um pouquinho o que são essas 3 correntes. Rubens, desculpa, eu tive um momento de devaneio. São 3 abordagens da motivação, é isso? Como é que é? Não entendi. São essas 3 abordagens que ela coloca aí, são 3 abordagens da motivação? Sim, da motivação. Na verdade, Bia, são 3 escolas da psicologia que estudam todos os fatores psicológicos. Estuda motivação, estuda alegria, estuda aprendizagem, estuda tristeza, melancolia, estuda tudo. Só que ela vai usar só para estudar a motivação. Certo. Mas sim, vai usar assim, bem entre aspas, porque o que ela faz é gastar 2 parágrafos na escola comportamental, 1 folha na humanista e 1 folha na cognitiva. Então, olha o desequilíbrio desse estudo, dessa dissertação. Ela gasta 100 páginas trazendo estudos com resultados dos outros pesquisadores, e o quadro teórico dela ela constrói em 2 páginas e meia. Mas nem em iniciação científica, em ciências humanas,
pode ser feito, é porque ela foi fazer lá na psicologia, lá no outro modo de pesquisa. Mas se ela traz isso aí para educação, para filosofia, para sociologia, 3 páginas de quadro teórico, mas nem artigo de TCC de graduação passa. É reprovado, tá? Então, assim, o que eu vou falar para vocês é dar uma pincelada que a própria autora não faz, né? Então, o que diz a escola comportamentalista da psicologia? É muito influenciada pelo positivismo francês, né, e pelas ciências naturais, né, pela física, que possui uma exatidão matemática nas coisas. A psicologia apresenta, então, a escola comportamentalista, que é a ideia de que só o que é estudável, pesquisável no ser humano é o seu comportamento. Por quê? Porque ele é observável. Então, é uma tentativa de cientificação da psicologia. A psicologia sempre está bambeando, né? Querendo ser ciência, e as outras ciências falam assim, ó, você não é ciência, você não é ciência. Até que vira ciência humana, né? Ciências humanas, que funcionam completamente diferente, né? Mas tem essa vontade das ciências humanas de chegarem num estatuto de veredicção da verdade típica das ciências naturais. Quer impressionar com precisão o comportamento humano, como o engenheiro consegue fazer com uma obra, por exemplo, né? Ou seja, não chega nisso nunca, né? Nós, seres humanos, somos muito mais complexos do que cimento, do que tijolo, né? Do que, enfim, as coisas que envolvem a construção de uma obra, tá? Por mais difícil que isso seja, né? Sem menosprezar. O ser humano é muito mais complexo que isso. Mas essa escola comportamentalista tentando escapar dessa fragilidade do ponto de vista metodológico das ciências humanas, ela vai dizer assim, ó, nós vamos olhar só para o comportamento. E os estudiosos dessa escola vão dizer que o comportamento humano, ele é completamente passível de controle, tá? Começa lá com Pavlov, é um russo, né? O que o russo Pavlov faz? Ele faz um estudo com cachorros. Já viram falar o estudo Pavlov com cachorro que saliva, né? Mais ou menos assim. Para ele, é possível associar o comportamento a um outro estímulo. Então, toda vez que ele dá comida para o cachorro, ele toca um sino. Depois de um tempo, o cachorro já associou o sino à alimentação. Então, você só toca o sino sem dar comida e o cachorro saliva, porque ele já acha que ele vai comer. Ele associou. O Skinner vai muito além disso, né? O Skinner, ele vai dizer que tem estímulos que são positivos, que reforçam o comportamento. Eu fui bem sorocabano agora, né? Vocês viram? Reforçam o comportamento. E tem os estímulos que inibem o comportamento. Como assim? É possível você controlar certas formas da pessoa se comportar, desde que você dê o incentivo correto. E é possível você fazer com que a pessoa pare de se comportar de determinadas maneiras, desde que você reprima certos comportamentos. Então ele faz lá todo um estudo com o rato, né? Se o rato aperta uma alavanca, ele toma choque. E se ele aperta outra, cai comida. E o rato aprende. Nunca mais ele aperta a alavanca do choque. Ele só aperta a alavanca da comida, toda vez que ele está com fome. Aprende muito rápido. O Skinner chega a dizer, né, que a educação pode ser criada por máquinas de educação, por robôs. Porque tudo que a criança precisa é de estímulo positivo ou negativo. Não precisa de professor. Isso influencia muitas didáticas, né? Então, por exemplo, quando o professor coloca estrelinha, quando o professor dá parabéns, 10 com parabéns, né? Manda recadinho para a mãe colar lá a prova 10 na geladeira. Então, são reforços positivos. Quando coloca para sentar no canto, para falar com a diretora, enfim, as formas de castigo, né? Antigamente tinha palmatória, ajoelhar no milho, chapéu de burro, eram todas técnicas para inibir outros comportamentos. Tá? Essa é a escola, de uma maneira muito, né? Só não estou sendo mais breve que a própria autora no livro. Mas, basicamente, é isso. A humanista e a cognitiva,
Aí eu não vou saber aprofundar tanto, tá? Porque eu não consigo nem diferenciar muito bem uma da outra, mas elas são de tempos diferentes. Enquanto a humanista, ela é contemporânea da comportamental, é como se fosse uma contracorrente da comportamental, o foco era no ser humano, a ideia de que o ser humano é muito mais... Eu estou pensando aqui no psicólogo chamado Carl Rogers, por exemplo, né? Então, o foco dos estudos eram as características humanas, e não os comportamentos observáveis. É trazer a complexidade do humano para o centro do processo. A pedagogia, a psicologia humanista vai influenciar, por exemplo, a escola nova, né? A pedagogia da escola nova, que no Brasil teve representantes com Anísio Teixeira e os assinantes lá do manifesto do pioneiros da escola nova. A cognitiva, ela veio algumas décadas depois, principalmente depois se eu não me engano, depois da guerra, né, que tem ali depois da guerra tem um boom de pesquisas, né, o mundo começa a investir muito mais em pesquisas, principalmente devido à Guerra Fria, etc. E a perspectiva cognitiva é o foco do ser humano enquanto processador de dados, uma pessoa que pensa. O foco não é mais o seu comportamento, e o foco é mais a sua cognição, né? O pensamento passa a ser o foco dessa escola psicológica. Agora, precisa se aprofundar nessas três coisas? Não. Por quê? Porque a autora não se aprofunda em nada disso do trabalho dela. Ela meio que cita essas três coisas, talvez porque o orientador dela é um psicólogo. Então, tá lá meio que jogado, sabe? E para justificar o questionário que ela elabora para conversar com os alunos, que eu vou explicar na metodologia. Então, quando você vê lá as influências dela na elaboração da pesquisa, ela está muito influenciada pelo humanismo e pelo cognitivismo, que é a ideia do pensamento enquanto dado importante. Por exemplo, ao invés de ela olhar o comportamento dos alunos nas aulas, ela vai fazer um questionário para eles, porque ela quer saber o que eles pensam. Então ela está muito mais ancorada no cognitivismo. Se ela tivesse ancorada no comportamentalismo, ela não ia fazer pergunta para aluno nenhum. Ela ia observar o comportamento deles, tá? Então essa é Mas eu não sei muito bem diferenciar uma da outra, poderia ter pesquisado mais, mas para quê? Se a própria autora não diferencia isso no texto, né? Então só ia acabar acrescentando mais informação aqui, que é o que vocês menos precisam, né? Nós não estamos aqui no processo gostoso de aprendizagem. Nós estamos aqui num processo doloso, né? Doloroso, de decorar certas informações para ser aprovado no concurso, né? Ô Rubens. Oi. Você acha necessário a gente ler essa obra? Ó, se o tempo tiver curto, pode pular. É que eu tô com medo de ler essa obra. Assim, é muito chato, é cheio de pesquisa que não conversa, você vai ler um monte de dados desconexos que você não vai conseguir lembrar na hora da prova. Eu acho que eu tô dando um resumo bom aqui para não esquecer dela. Ô, professor. Oi. Não sei se o senhor leu o artigo que a gente estava falando lá. Não li. Tipo, não sei, depois leia e veja se só aquilo tá bom, porque tem umas 10, 12 páginas, eu acho. Só. Pode ser. Agora, sim, quem tá com tempo livre, tá em casa, quer muito passar nesse concurso, aí, mano, quando eu prestei vários concursos, né? O da Prefeitura de Sorocaba, que é o que eu mais queria passar mesmo, eu engoli tudo que tinha pela frente, né? Eu fiz um esforço muito maior do que para os outros. Então, se tem alguém nessa situação, aí vai ler, né? É aquilo que eu falei. Na minha opinião, não precisa uma obra de menor importância, mas aí chega lá, metade das questões que caem desse livro aqui, vocês vêm bater em mim depois, né? Então, conselho, vocês decidem. Quem vai ser aprovado ou não depois são vocês, não sou eu. Bom, aí eu tirei aqui alguns trechos das escolas, né? Eu já expliquei o comportamentalismo. Aí vamos ler aqui, ó. Para o humanismo, a necessidade inata do ser humano de realizar seus potenciais é a mola motivadora dos indivíduos. Então, assim, vamos olhar, eu expliquei as escolas no slide anterior. Nesses slides, vamos olhar a motivação sob essas escolas. Então, na primeira escola, o que é motivação? É aquilo que vem de fora. Você é motivado pelo estímulo que você recebe, ou pelas punições. Para o humanismo, a motivação ela é inata do ser humano. O ser humano tem um desejo inato de realizar os seus potenciais. Inclusive, um autor humanista clássico, alguém aqui fez técnica de administração, ou fez o primeiro ano de administração e desistiu?
Ou teve aula de marketing, alguma coisa assim? Eu tive, Rubens. Então, você ouviu falar de Maslow, não viu? Opa, pirâmide de Maslow. Exato. Pirâmide de Maslow é clássico, né? Você aprende... Se você for fazer um cursinho de marketing de 2 horas, meia hora ele vai falar da pirâmide de Maslow, tá? Então, assim, o que ele vai dizer? Inclusive, é um dos que ela mais se apoia aqui. Que o mais importante para o ser humano é atingir o seu potencial. Mas isso tem uma escala. Qual é a escala? A primeira escala é a necessidade fisiológica, né? Comer, beber, dormir. Depois tem necessidade de segurança, de se sentir seguro, não ser invadido, não sofrer nenhuma violência. Depois tem necessidade de amor e afeição, né? Vínculos com as pessoas. Depois tem necessidade de se sentir bem consigo mesmo, de gostar de você mesmo. E, em última instância, a necessidade de autorrealização. Aí seus sonhos, seus planos, suas metas. Então, isso é uma pirâmide, né? Vou abrir aqui na internet para ficar mais claro. Pirâmide, famosíssima pirâmide de Maslow. Tá? Então, essa é uma... Quando você coloca no Google, mesmo digitando errado, ela já aparece. Né? Aqui, ó. Eu não devia ter feito isso, né? Aqui, ó. Realizações, fisiologia, segurança, social, autoestima e último, realização pessoal. Essa é a pirâmide de Maslow. O que é e por que você precisa conhecê-la. Então, ela usa muito isso no trabalho dela. Vamos ver o que é, então, a motivação do cognitivismo. Para o cognitivismo, o comportamento de uma pessoa é iniciado e regulado por seus pensamentos, por suas expectativas, crenças, valores e atribuições, e não somente por condições físicas externas. Assim, a motivação para a aprendizagem é influenciada por aspectos externos, como crenças, pensamentos, expectativas, sentimentos, relacionados ao processo de aprender, ressaltando assim a importância das variáveis psicológicas. Então, qual é a grande diferença do humanismo para o cognitivismo na questão da motivação? Enquanto aqui é inato, você nasce com esse desejo, com essa hierarquia de necessidades de realização, então todo mundo seria igual aqui, né? Então, nesse momento, vocês estão aqui por quê? Provavelmente porque vocês já tiveram suas necessidades fisiológicas cumpridas, né? Todo mundo aqui já deve não tá com vontade de ir no banheiro, né? Já deve ter comido, dormiu. Se tivesse passado a noite em claro, já não estaria aqui, já não conseguiria. Depois, segurança, né? Provavelmente vocês estão dentro de casa, tem internet, tem luz, tem portão, ninguém vai entrar e roubar vocês, né? Provavelmente tem amor e afeição, estão aí com família, né? Talvez alguém aqui talvez já comece a sentir o baque, né? Perdeu um familiar, tomou um pé na bunda, tomou um chifre, né? Então já começa a pesar aqui já. Mas, estamos lá, né? Tá foda aqui, mas vamos continuar na batalha. Aí vem a autoestima. Aí já é mais difícil, né? Nem todo mundo gosta de si, né? Você olha no espelho e você vê o quê? Você gosta do que você vê e tal, se sente bem, gosta do que você fala, do que você faz, né? E por último, os seus planos. Talvez esteja aqui porque o meu plano agora é ser aprovado na prefeitura de Sorocaba, dando sequência na minha carreira. Tá? Ô, Rubens, Oi, fica à vontade. ali tá aspectos externos, mas não é internos? Então, no terceiro, né? É. Então, essa é a diferença. Os seus pensamentos aqui no humanismo, a diferença é só interna. No cognitivismo, os seus pensamentos também são influenciados pelo externo. Interno e externo. Né? Ou seja, as coisas que você acredita vêm de fora, mas ao mesmo tempo elas mobilizam o seu pensamento. Esse é o cognitivismo. Né? Então, assim, a sua motivação está de acordo com os seus objetivos, mas os seus objetivos não vêm de você, vêm de fora. Então é como se fosse uma mistura das duas anteriores, né? Enquanto no comportamentalismo o foco está só no externo, você é tipo nada, o que você é fruto do externo, do incentivo, da punição, e enquanto no humanismo você é só o fruto dessa pirâmide de sentidos, mas ó, aqui, pessoal, ela traz uns 5 autores humanistas, tá? Eu destaquei o Maslow porque é o mais conhecido. E eu não acho que os autores que ela traz dialogam entre si de maneira tão harmônica assim, sabe? Eu tenho minhas suspeitas, né? Quando você começa a trazer um monte de autores, sei lá, quem faz mestrado, doutorado, percebe que
Você não vai jogando autor assim do nada, escolas diferentes, como se fosse uma grande mistureba, né? Então eu estou tentando trazer uma coerência aqui para o texto que para mim não está coerente. E no cognitivismo, a motivação, ela é sim fruto dos seus pensamentos, mas os seus pensamentos é o que vem de fora. Mas não somente de fora, porque também o que você pensa vai determinar esse jogo, né? Esse jogo entre estímulos externos e como você se reflete a partir deles. Daí a importância das variáveis psicológicas. Aí ela traz algumas discussões, né? A motivação intrínseca e extrínseca, que é o avanço da teoria humanista e cognitivista, tá vendo? Então há a motivação que é intrínseca e há a motivação que é extrínseca. O que é uma motivação intrínseca? Não, vamos começar pela extrínseca, que vem de fora. O que é uma motivação extrínseca? Passar no concurso. Então é extrínseco. Veja, se ontem à noite tivesse saído o concurso cancelado, qual a motivação que vocês teriam para estar aqui agora? Bem menor, né? Talvez pensasse assim, ó, não, mas eu vou continuar me preparando porque um dia vai abrir esse concurso. Olha, é difícil ativar esse grau de motivação, né? E o que é uma motivação intrínseca? Agora vocês vão me dar exemplos. Motivação intrínseca é aquilo que não precisa de nenhum incentivo exterior. Você quer fazer porque você quer. Quem me dá um exemplo? Ajudar o meio ambiente. Você tem essa motivação? Eu às vezes sim. Você vai sair daqui, vai plantar uma árvore, vai fazer coleta seletiva e tal? Hoje, no momento, não, mas já fiz isso antes. E a hora que acabar essa aula aqui, você vai fazer o quê? Vou ficar em casa. Ver um filme? Talvez. Então, isso é intrínseco. O que você fizer, não importa o quê, você vai fazer porque você quer. Então, motivação intrínseca é aquilo que vem porque eu quero, não porque eu tenho alguém me estimulando, uma meta a perseguir. Rubens, Oi. posso dar o exemplo que aconteceu comigo com relação ao veganismo? Porque, por exemplo, a minha irmã tentou várias vezes quando ela iniciou, mandando várias coisas e eu criticava. Porém, quando eu tive o contato comigo e foi tudo no meu tempo. Até então, quando ela descobriu, ela falou, nossa, mas você me julgou e tudo mais. Eu falei, eu no meu tempo, deixa eu. Eu acho que é um bom exemplo, sim. É um exemplo mais longo, né? Não é assim imediato que eu vou fazer agora, mas é assim. Eu também passei por isso daí, sabia? Eu tirei tanto sarro de uns colegas meus que eram vegetarianos e hoje eu tô tentando ser. Às vezes a gente falha, não consegui ainda, mas eu tô tentando. Então é isso aí, é uma motivação minha. Agora sim, é um valor que eu coloquei para mim, né? Não é uma lei que vem de fora, ou uma motivação que vem de fora. E para a autora, a maior satisfação vem dos aspectos intrínsecos. Então, o que isso tem a ver com a aprendizagem? A aprendizagem, ela deveria priorizar os aspectos intrínsecos e não os extrínsecos. Sendo que a aprendizagem, ela é quase toda pautada por extrínseco, né? É quase sempre uma obrigação, uma meta a ser cumprida, né? Passar no Saresp, atingir notas para ser aprovado no semestre. É sempre esse o objetivo, né? Sendo que a satisfação maior deveria vir de dentro. Então, sei lá, eu vou dar um exemplo pessoal também. Antes de fazer educação física, eu fui tentar fazer FATEC, né? Ganhar dinheiro e tal, né? Educação física não dá, né? Mas, era muito ruim, eu não tinha motivação nenhuma para estar lá, era sempre um desespero. E aí, quando eu vim para educação física, poxa, as pessoas reclamando de certas coisas, enquanto ir para aula, para mim, era uma curtição, né? Não todas as aulas, né? Tem umas que você tá de saco cheio. Mas para mim era muito mais difícil acordar cedo do que fazer as aulas. Adorava as aulas. Quando eu conseguia sair da cama, era uma delícia, né? Então era um pouco o que vem de dentro, né? Olha, eu não concordo com nada disso que eu tô falando aqui, tá? Eu estudo um pouco isso a partir de outra perspectiva. Mas, assim, eu tô tentando dar uma coerência pro que a autora fala, né? E como que eu posso saber que a motivação dessa pessoa é intrínseca? Como que eu olho para alguém e falo assim, poxa, essa pessoa está motivada intrinsecamente? Pela curiosidade. Então, sei lá, o professor está falando, ela está fazendo perguntas, está participando.
Pela persistência, puta, não tô entendendo. Eu tentei tocar violão. Nossa senhora, dói a mão. Meu, você não tá tão motivado assim se você desistiu, né? Tem pessoas mais motivadas que eu que passaram do estágio de doer a mão e aprenderam a tocar violão. São muito mais motivados do que eu. Como eu fiz jiu-jitsu durante 10 anos, né? Hoje não tenho mais tempo, tá difícil. Saúde também, tá difícil. Mas assim, junto comigo começou um monte de amigo. Nenhum persistiu. Por que eles não persistiram, né? Porque não era para eles, não estavam tão motivados. Pelo tempo desprendido. Então, assim, aprender inglês, por exemplo. Eu aprendi inglês jogando videogame. Quanto tempo eu levei jogando videogame para aprender inglês? Olha, anos e anos aí da adolescência, média de 4, 5 horas diárias fazendo certas coisas. Né? Então precisa de tempo. E você só gasta tanto tempo assim se estiver motivado. Né? Veja, hoje, quando a gente soube da notícia que o concurso foi adiado, qual foi a primeira coisa que vocês sugeriram e eu dei graças a Deus? Né? Pô, precisa ser sábado o dia inteiro, porque é foda, hein, meu? Nossa, é maçante. Tivesse jogando videogame, jogando bola, sei lá, fazer alguma coisa que vocês gostam, aí, né, nossa, passou tão rápido, já acabou, queria mais, né? Essa lógica aí. A ausência de recompensa, não tem recompensa nenhuma, tá? Não tem, né? Eu não vou ganhar nada fazendo aquilo, a não ser o próprio processo de fazer. O sentimento de eficácia, então, normalmente, quem é motivado em uma tarefa faz bem aquela tarefa, ou pelo menos se sente fazendo bem aquela tarefa, tem um orgulho do que produz, né? Tem uma confiança, um prazer daquilo, e combinação de todas as anteriores, tá? São fatores... Sabe o que é curioso? Assim, que eu, relembrando o texto, ela não usa muito isso para explicar depois as tabelas que ela cria lá, mas tudo bem. Extrinsecamente, como que você sabe que é uma motivação extrínseca? Quando você retira a recompensa e a motivação vai lá embaixo. Concurso cancelado. Amanhã aí tem só 5 aqui no dia seguinte. Bom, já sabia que todos vocês estavam aqui só... Não é pelo prazer de me ouvir, mas é porque vocês querem ser aprovados, né? E do concurso. Bom, ela também diz que não é tão assim dicotômico. Extrínseco e extrínseco. Não. É uma... contínuo. O que é um contínuo? É um processo que vai de um ponto A ao ponto B, né, modificando uma certa regulação. Então, ela vai na regulação externa. O que é a regulação externa? Quando precisa de domínio total. Domínio total. Se o professor não estiver olhando, o aluno não faz. Isso é uma regulação externa. É o menos motivado possível. Uma regulação introjetada. O que é uma regulação introjetada? Sabe quando você se sente culpado por algo? Você acha que você deveria... Quando você não vai na academia, por exemplo. Você está se regulando. Mas ela é introjetada. Você não está motivado. Pagou lá 6 meses. Puta que eu pariu, tô gordo. Paguei 6 meses lá de combo, achando que ia todo dia. Que inferno, não quero ir naquele lugar. Não quero. Mas, aí, bom, isso é uma regulação introjetada, tá? Você está pouquíssimo motivado para aquilo. Mas você está pensando naquilo. Uma regulação identificada, né? O que é uma regulação identificada? Pô, eu sei que eu estou sendo governado pelo discurso da saúde, que eu não posso ser gordo, mas tudo bem, eu me submeto a isso. Eu tô lá na academia todo dia, tô lá. Tô pegando o exemplo da academia, foi o mais óbvio, mas vocês podem pensar em outras coisas aí. Então, regulação, eu me identifico com regulação. Eu me identifico, eu gosto da ideia. Não, tá bom. Eu não gosto da academia, mas eu gosto de me sentir bem depois que eu faço ela. Eu gosto de me sentir magro, forte, etc. Bunda dura, etc. Né? 45 centímetros de braço, tudo isso aí que a gente discute. Então, eu odeio comer só frango, mas eu vou fazer isso porque é pro meu bem. Essa é a regulação identificada. E a regulação integrada, né? É o ponto máximo, da motivação. É quando você faz aquilo e tem prazer naquilo, tem tesão naquilo, se identifica com gosta daquilo, né? Como que você mede isso? Pela flexibilidade cognitiva, processamento profundo e criatividade. Então, como que você sabe que alguém está perfeitamente motivado com aquela regulação? Quando ele se adapta, o pensamento dele se adapta à tarefa. Aí eu tô lembrando da Monique, né? A Monique, ou ela é uma excelente atriz, ou ela tem uma flexibilidade cognitiva, porque ela gosta de tudo, de tudo. A gente abre nossas discussões, né?
o que cada um achou do texto. E a Monique sempre abre a reunião falando assim, não, eu gostei muito desse texto. Então, a Monique é a pessoa mais motivada que eu conheço na minha vida. Ó, uma defesa, é porque eu sempre busco algo bom, mesmo que esteja o pior possível. Tá bom? Você viu como você é motivada? Tudo bem, Monique, não tem problema nenhum ser assim. Processamento profundo, né? Ou seja, o envolvimento profundo com aquilo, né? As coisas não são feitas assim. É a Monique perfeita aqui. Não, eu vou virar fisiculturista. Foi lá e ganhou o campeonato de fisiculturismo. Né? Não, agora eu vou virar vegana. Não come mais nada, né? Agora eu vou... É um envolvimento profundo com o negócio. Né? Olha, obrigado por estar aqui, Monique. Você é um excelente exemplo, né? E criatividade. A pessoa está sempre criando coisas. Está sempre, né, pensando novas coisas. Está sempre produzindo coisas novas. Essa seria o grau máximo de motivação. Né, dentro desse contínuo que a autora traz, tá? E para os autores, ainda que sejam marcadas como distintas, ambas possuem um caráter adaptativo, relacional e complementar. Então, assim, na prática, o que eles estão dizendo é que você não consegue separar muito bem o que é intrínseco e o que é extrínseco. Serve como categoria de análise, serve como metodologia de pesquisa, mas a fundo mesmo, a gente não vai conseguir identificar plenamente o que é uma coisa e o que é outra, tá? Porque elas trabalham juntas, né? A gente tem até... Por isso que a gente faz psicanálise, faz, né, terapia, para tentar identificar o que é uma imposição social que a gente está tentando cumprir e o que é uma coisa que nos faz bem, né? Esse processo nem sempre a gente consegue fazer sozinho, né? Muitas vezes a gente precisa de um amigo, de um professor, de um terapeuta, de alguém que nos ajude. Bom, daí na página 45 em diante, ela traz alguns estudos que pensaram a motivação em educação e atividade física. Só que nenhum deles investigou especificamente a influência de um programa de ensino voltado para a saúde sobre a adesão a práticas físicas fora do contexto escolar, local onde a pesquisa relatada no livro busca colaborar. Pois todos os estudos citados avaliam o resultado final e não o processo. Olha aqui, isso aqui é o mérito do estudo, tá? Dentro da lógica dela, ela cumpriu alguns pré-requisitos muito importantes, né? Eu estou criticando o livro aqui o tempo todo, mas, assim, isso aqui é o mérito da pesquisa dela. Ela identificou uma lacuna no campo de pesquisa da qual ela faz parte. Isso é uma pesquisa. Você procura um espaço não investigado por ninguém, não trabalhado anteriormente, você vai investir esforços ali. Por isso que todo estudo tem que ser original e inédito, né? Você não pode ficar repetindo o que outras pessoas já falaram com outras palavras. Às vezes a gente faz uma iniciação científica, um TCC na graduação, e a gente acaba só repetindo o que outras pessoas falaram, né? Então, assim, tudo bem, tá aprendendo. Mas pesquisar não é isso. E aí, da página 45 em diante, ela apresenta ali umas 20 páginas de pesquisas, mas todas elas avaliam a motivação pós-escolar, ou seja, depois de passar pelo processo escolar, o que as pessoas pensam sobre a motivação para a prática de atividade física, tá? Então, ela percebeu o seguinte, poxa, ninguém foi lá, deu aula, tentando contextualizar as crianças da importância da atividade física e depois de algum tempo mediu o impacto que essa metodologia teve na vida dessas crianças. Ninguém fez isso. E ela se propôs, então, a fazer isso, tá? Esse livro é essa pesquisa, né, essa dissertação de mestrado, que se propôs a fazer exatamente isso, tá? O capítulo 3 é o método, tá, pessoas? Bom, não vou ficar gastando aqui, acho que isso aqui é o menos importante. Basta saber que elas pegaram 51 sujeitos, sendo 30 meninos, entre 13 e 14 anos, e 21 meninas, todos matriculados na 8ª série de uma escola particular de classe média em São Paulo. E aí ela construiu escalas para o objetivo da pesquisa a partir de 20 afirmações, indo de 1 a 5. Tá na página 59 em diante. Quem quiser olhar depois isso daí, né? Eu vou tentar disponibilizar o PDF. Ela tentou... Qual era o objetivo dessa escala, né? O que seria importante os alunos aprenderem? Né? Então, ela foi olhando na literatura e olhando com uma equipe de pesquisadores o que seria importante eles aprenderem a partir de 20 possibilidades. De 1 a 5, né, sendo 5 prioridade máxima e 1 prioridade mínima.
Desse trabalho resultou 3 apostilas. E daí, na página 67 em diante, ela descreve as apostilas, né? Então, e essas apostilas foram criadas a partir de livros das ciências biológicas, óbvio, né? Onde vai trazer o funcionamento do corpo. Os alunos, então, foram submetidos a aulas nos meses de fevereiro, março e abril, e mais a primeira semana de maio, que dá 3 meses e 1 semana. Com 2 aulas semanais de 50 minutos cada. E eles fizeram, depois, durante esse período, 3 provas de múltipla escolha e uma entrevista final. Como ela fez tudo isso, como ela elaborou as aulas, né? As aulas foram legais porque elas foram... não foi aula de esportivismo, tá? Ela tentou dar outras coisas, ela trouxe uma ukulele da capoeira, ela trouxe danças. Isso aí, para mim, era para estar muito bem descrito, assim. Não tá meio pobre, né? A parte mais interessante, ela passou meio batido para dar foco na questão estatística. Por quê? Porque é o viés, né, de pesquisa em que ela se encontrava ali, diante daquele espaço de pesquisa que ela estava, tá? Ao final do processo, os alunos responderam à escala de motivação. Como que ela criou essa escala de motivação? Ela passou por uma equipe de, eu acho que 11 ou 12 psicólogos. Quais eram as questões importantes para os alunos responderem antes e depois? Tá? Então, eles responderam, como eles eram motivados para a prática de atividade física antes e depois pós, né, 2 meses e pouco de aula, a mudança de percepção deles acerca desse processo. O que eu achei um período muito curto também, só 3 meses de aulas, 1 semana, né? Achei muito pouco também, isso aí poderia ser conduzido por 6 meses a 1 ano e tal, né? Já que é um estudo estatístico, poderia, né, enfim, achei uma limitação do estudo que ela não apresenta essa limitação na conclusão. O capítulo 4 são os resultados, e aí é um monte de tabela a partir da página 83, tá? Um monte de tabela, dá para você ler tudo lá os resultados, que eu vou resumir agora na discussão e na conclusão, né? Eu vou sintetizar esses resultados. Quem quiser ver os resultados, assim, em detalhes, né, depois pega no livro. E a discussão que ela inicia a partir da página 103, algumas coisas chamaram a atenção aqui que eu escolhi para trazer para vocês. Primeiro, surpresa na dificuldade dos alunos, demonstrando o caráter multidisciplinar da educação física quanto aos textos e cálculos. Então, ela ficou surpresa quantos alunos não entendiam as perguntas e não conseguiam fazer cálculos simples como IMC. Dos 51, apenas 1 não gostou do programa. Então, ela acha que o sucesso das aulas dela foi porque ela saiu do esportivismo. Então, isso motivou muita criança. Só 1 que falou que não gostou de nada. Na entrevista final, ela pegou 6 alunos de menores médias. Então, ela pegou os 6 piores, que foram os piores nas 3 provas, e fez uma entrevista com eles, né? Um bate-papo com eles. E mesmo assim, eles apresentaram uma aprendizagem significativa, tiveram média de 5 e 6. A maioria teve média entre 6 e 7, um atingindo 8. E mesmo os piores declararam que gostaram das aulas. Só que eles não gostaram muito do conteúdo teórico, que talvez implique, né, que são os alunos que têm mais dificuldade de ficar teorizando, né, pensamento abstrato. Então, a hipótese nula foi rejeitada, né? O que é uma hipótese nula foi rejeitada? Quando o estudo não tem resultado algum. Quando, né, o estudo não serviu para nada. Então, ela rejeitou a ideia de que o estudo não serviu para nada. O estudo serviu para algumas coisas. Só que o pré-teste e o pós-teste não apresentou diferença significativa na motivação. Só que a adesão ao exercício físico foi maior. Então, vejam, eles não tiveram grandes diferenças na motivação, só que eles aderiram mais ao exercício físico. Então, ela elaborou 3 possibilidades de resposta para isso. Primeiro, a escala de motivação foi ruim, né? Aquela que foi elaborada junto com os psicólogos, ela não serve. Porque ela teve que criar, porque ela não achou nenhum questionário, né, validado cientificamente, toda essa papagaiada aí, que eu não acredito em nada disso, mas enfim, é um discurso recorrente na área, né? Veja, não serve para nada quando se trata de aspectos humanos, na minha opinião, tá bom? Isso é muito importante para outros estudos, né, mais biológicos, enfim. Ou os dados das entrevistas são inválidos, né, ou seja, os alunos não responderam direito, né? Eles responderam de qualquer jeito e tal, ou os altos scores na escala de motivação, ou seja, eles já começaram a pesquisa tão motivados para a prática de atividade física, que mesmo que o programa tenha promovido avanços,
esses avanços não foram significativos, né? Ou seja, eles gostaram, ajudou eles a se motivarem mais, mas não apareceu na estatística porque eles já estavam bastante motivados. Outros pontos relevantes, né, que ela apareceu. Muitos reclamaram das provas, muitos apresentaram motivação intrínseca, muitos apresentaram resistência à dança, ao ukulele, à corrida e à caminhada. Então aqui não, caberia uma discussão sobre o preconceito, né, dos meninos com a dança, de todos os alunos brancos, classe média, com o ukulele, e ao fato, ela explicou a corrida e a caminhada com o fato de que eram atividades individuais, enquanto que nessa idade os alunos gostam de atividades em grupo, né, eles dependem muito da dinâmica grupal para se sentir motivado. Bom, a adesão à prática da atividade física, os dados permitiram aos autores confirmar plenamente as suas expectativas de que as informações levadas a alunos, transformadas em conhecimento, levaram à formação de motivos intrínsecos referente à prática de atividades físicas, os quais, uma vez formados, passariam então a orientar os comportamentos em direção à meta ou objetivo a ser alcançado. Então ela acredita que o programa dela contribuiu para eles entenderem melhor, né, como o corpo funciona, e a partir dessa compreensão externa, eles se tornaram mais internamente motivados para fazer atividade física. E o que pode ter contribuído para o sucesso do programa? A didática do professor, né? Ou seja, o professor como um fator de pessoa que colabora com esse processo de motivação dos alunos, e também a própria consciência dos benefícios. Então, ao entender o quanto aquilo me faz bem, eu me torno mais intrinsecamente motivado, tá? Que bom funcionou com crianças, né? Porque eu sei que um monte de coisa faz mal e eu continuo fazendo mesmo assim, né? Não funcionaria comigo, por exemplo, esse programa. Considerações finais. A partir de informações sobre a saúde associada às atividades físicas, os alunos sentiram-se motivados a realizar a atividade física fora do ambiente escolar. E aqueles limites? O que o estudo não conseguiu atingir? Para ela foi um problema a professora ser a pesquisadora, então ela era professora do colégio que ela fez a pesquisa, né? Para ela isso limitou um pouquinho a capacidade de prestar atenção dela nos dados. Isso é típico de um pensamento, né, científico moderno, que supostamente há uma neutralidade entre o pesquisador e o objeto. Isso aí já é bem ultrapassado, essa ideia de que nós somos neutros no processo de pesquisa, né? Mas, enfim. A elaboração das respostas pelos alunos, então ela acredita que o tempo foi muito curto para eles responderem. Eles tinham ali, no período de aula, tinha que responder correndo, e muitos nem entendiam as questões, então ela achou que isso pode ser um problema. E também a pequena amostragem, né? Porque ela pegou só 51 alunos, parece que são 2/8 séries. Muito pouco para poder generalizar, né? Também é um pensamento bem ultrapassado essa ideia de que você tem que fazer um estudo para generalizar o resultado para todo mundo, né? Sendo que, pô, cada colégio de um jeito, cada criança de um jeito, cada aula de um jeito. No ano que vem, se ela fizesse o programa com as mesmas crianças, as crianças já seriam outras. Mas, enfim, ela está dentro da lógica moderna de pesquisa, né? E é isso. Com muito custo, saiu. E eu concluo, então, a apresentação e volto aqui para vocês. Abrindo, caso vocês tenham algum questionamento. Jaine Prestes diz assim, não sei se encaixa como exemplo, mas eu não acordaria às 5 da manhã para ir trabalhar, mas eu acordaria para jogar bola. É um belo exemplo, com certeza. Eu não acordaria às 5 da manhã para muita coisa, não, viu? Eu não consigo pensar em nenhuma de cabeça assim. Mas o seu exemplo é válido. Alguém tem alguma questão? O Renan só para viajar. Prefiro ir de madrugada, prefiro ir sem dormir do que acordar às 5 da manhã. Acordar não, né? Mas ficar até 5 horas da manhã jogando, né, professor? Aí eu fico motivado facilmente, viu? Eu tenho que tomar cuidado para não virar um madrugador nas férias. Então. Trocar o dia pela noite. Nossa senhora. Isso aí é fácil. Eu, Vini, Léo, tudo faz isso aí. Exato. O Léo nem tanto que trabalha em feira, né? Mas. Mais alguém? Ô Rubens. Oi. Não é dúvida sobre a aula de hoje, é só uma pergunta, talvez até fora ou dentro, não sei. Ficou assim então? Vai ficar as aulas aos sábados, na parte da manhã, é isso mesmo?
Sim, sábados, aula da manhã. Eu mando um novo cronograma. Eu queria conversar com todo mundo hoje, mas assim, as pessoas que estão aqui são as mesmas que falaram que topam no grupo. Tem umas 10 pessoas aí que não falam nada no grupo, não aparecem nas aulas, eu não sei, eu acho que elas pagaram e não estão fazendo, sei lá. Perfeito. Não, Então, beleza, assim, maravilha. ninguém foi contra, então a partir de agora as aulas serão sábados de manhã, até a data do concurso. Eu vou mandar o cronograma durante a semana, tá? Eu faço na segunda ou terça-feira e envio. Perfeito. Beleza. Obrigado, mestre. Eu que agradeço. Pessoas, um prazer. Um prazer, não sei se intrínseco ou extrínseco, mas foi um prazer. Obrigado pela essa manhã. E até sábado que vem com o Pedro, tá? Professor Pedro, nós vamos alternar para descansar aí. Um sábado eu, um sábado Pedro. E eu mando o cronograma durante a semana, então, tá bom? Vou tentar mandar o quanto antes para vocês lerem o texto antes da aula. Isso é muito importante. Até mais, um abraço. Professor. Desculpa, pode falar.